sou Raf Gur e hoje iremos falar sobre ciclos econômicos. Esse é um tema demasiadamente complicado. Caso você não esteja familiarizado com reservas fracionárias, sugiro que assista ao nosso último vídeo e depois volte aqui. Quem nunca ouviu falar da famosa crise de 29 que assolou a população norte-americana com seu latente desemprego, suas falências generalizadas e suas obliterações de fontes de renda? Ou, para não irmos tão longe na história, do meltdown das hipotecas que logrou a crise de 2008 também nos EUA. Estes dois acontecimentos, apesar de terem um intervalo de décadas, possuem o mesmo âmbito factual que a ciência econômica visa elucidar, os ciclos econômicos. O que são os ciclos econômicos? Como ocorrem? Quais as soluções em voga? Hoje falaremos do pensamento austro-libertário da questão, demonstrando a sua superioridade e lucidez para entendermos a história a fim de não repetirmos os seus malogros. Para compreendermos o que são ciclos econômicos, principalmente precisamos dissociá-los das famosas flutuações econômicas. Cotidianamente vivemos sobre oscilações econômicas constantes. Nada pode ser augurado com exatidão. Os empreendedores trabalham sob especulações e hipóteses. É semelhante a jogar um dado e ansiar que ele coincida com o número desejado. Ou se obtém o número desejado, ou seja, o sucesso empreendedor, ou sua previsão é fracassada. Como preleciona Mises, toda ação é uma especulação. Como sabemos, a demanda dos consumidores muda constantemente. Assim como a mão de obra, sua quantidade e qualidade, insumos são trocados por outros mais viáveis, menos poluentes, a tecnologia avança de forma notável. E não podemos nos esquecer das condições ambientais, que têm grande influência na produção primária. É impossível conceber uma sociedade sem mudanças. Elas são vitais para a nossa evolução. Assim, o trabalho do empreendedor é interpretar esses sinais econômicos e, com base nessa interpretação, alocar seus recursos presentes em determinado setor com o intuito de aferir lucro num período futuro. É insensato esperarmos que a economia seja estabilizada e que jamais ocorram mudanças. Estabilizar a economia significa suprimir qualquer ínfimo crescimento na sociedade. Deixe-me exemplificar. Imagine que estamos em época de Natal. Uma empresa especializada na fabricação de panetone surge. As pessoas estão se preparando para as festas. Notoriamente, neste período em específico, ocorre um boom na empresa de panetones, que fica enfraquecida o restante do ano. Será que uma economia estabilizada ajudaria a empresa de panetones? Uma produção contínua durante o ano, na mesma proporção da época das festas, acarretaria desperdício. Os produtos seriam perdidos, apodreceriam na sua validade e não sairiam das prateleiras. Será que as pessoas deveriam comprar panetone o ano todo em nome da estabilidade econômica? É obviamente que não. As pessoas devem ser livres para usar sua liquidez no que acharem pertinente no momento. As empresas é que devem estar atentas e cuidadosamente alocar seu capital. Isso são flutuações econômicas. São simplesmente resultados de mudanças nos dados econômicos. Essas mudanças causam aumento na produção em um campo e declive em outro. Aí que está a distinção entre os ciclos econômicos. Estes ocorrem em larga escala. A depressão e o boom são ecumênicos. Mas quais fatores dão causa a essa instabilidade geral? Como aludido anteriormente, os empreendedores trabalham sobre previsões, especulações do quanto gastar, onde investir, quanto irão ganhar. Quando estes trabalham de forma pertinente, sofrem perdas em menor escala. Quando não, chegam à falência. Mas, em uma recessão, como todos os empreendedores juntos inesperadamente sofrem perdas? Porque o aumento dos preços decorrente da variação entre oferta e demanda geram os ciclos. Por que isso causaria uma depressão? O aglomerado de erros, como demonstrado, meras flutuações econômicas, são incapazes de gerar crises econômicas generalizadas. As flutuações econômicas ocorrem diariamente, mas elas são incapazes de gerar crise. Todo o capital e aparato que for utilizado naquele setor serão escoados para outros com melhor rentabilidade. A demanda dos consumidores será realocada para outros setores. A economia age de forma dinâmica e se autorregula nesse meio termo. A única forma de uma instabilidade atingir todos os bens na economia é esta tendo relação direta com todos os outros bens, e este bem é a moeda. Assim, a resposta dos austríacos para a pergunta que questiona a origem dos ciclos é a intervenção monetária no mercado, especificamente na expansão do crédito bancário para as empresas.
Para entendermos essa premissa, vamos figurar como funciona a moeda e o crédito numa economia livre e logo depois como funciona numa economia regulada pelo Estado. Imaginemos que eu seja dona de um banco e estou com as minhas reservas de poupança baixa. Eu, na intenção de aumentá-las e lucrar com isso, aumento os juros de poupança. Com isso, as pessoas se sentirão tentadas a depositar seus rendimentos no meu banco, porque elas irão lucrar com as altas taxas de juros fixadas. Se isso ocorrer e eu conseguir magnetizar grande parte da receita dos meus clientes, eu terei agora dinheiro para emprestar e lucrar com isso. Conquanto, o que eu faço para atrair os tomadores de crédito para o meu banco? Majoritariamente os empreendedores e investidores. Eu abaixo os juros de crédito. Assim, fica mais barato para os tomadores de crédito efetuarem os seus empréstimos. Quais sinais econômicos eu estarei dando para eles? Que as pessoas estão gastando muito menos no presente e poupando muito mais. E poupar mais significa que elas estão dispostas a gastar muito mais no futuro. E o que estes fazem? Estes investem em empreendimentos de longa data e ambiciosos. Investem em capital, insumos, mão de obra para a produção de bens futuros. Percebe o que ocorre? A liquidez dos consumidores que utilizariam para a produção de bens de primeira ordem, que são bens de consumo, é realocada para bens de ordem superior, que são bens de produção. Assim, há um boom nessa indústria que visa ferir lucro futuro com seus grandes projetos, a exemplo do ramo imobiliário. Não há nada de errado acontecendo. A taxa de juros está se reajustando de forma natural. As pretensões dos empreendedores estão consonantes com os dados econômicos coletados. A situação e pretensão dos consumidores está de acordo com as expectativas. Aqui não há cenário possível para uma crise. Agora veremos como os austríacos argumentam que os ciclos econômicos são concitados pelo controle governamental da economia. O governo, com a intenção de estimular o crescimento econômico mediante o Banco Central, abaixam as taxas de juros para conceder crédito artificialmente. O que isso quer dizer? Basicamente, que os bancos criam dinheiro ex nihilo, sem qualquer lastro, enchendo os cofres dos bancos. Agora, com grande quantidade de dinheiro nos seus cofres, o banco abaixa a taxa de juros da poupança, porque eles não precisam encher mais os cofres para oferecer empréstimos. Assim, as pessoas são desencorajadas a poupar. Sucessivamente, abaixam as taxas de juros dos créditos, porque eles possuem muita quantidade de dinheiro para ser emprestado. Assim, os investidores tomam grandes empréstimos para investir no setor produtivo, ocorrendo o mesmo fenômeno que ocorreu no primeiro exemplo. E agora, qual a diferença entre este e aquele espectro econômico? Nós temos uma grande parcela de recursos sendo investidos em setores superiores de longo prazo. Simultaneamente, consumidores desencorajados a poupar devido às baixas taxas de juros fixadas. Logo, estes investirão em setores de primeira ordem, que são os bens de consumo. Ao decorrer do tempo, esses empreendimentos se mostrarão insustentáveis e os empreendedores se dão conta quando, ao inflacionar a moeda artificialmente e a alta dos preços vier à tona, o Banco Central aumenta novamente a taxa de juros para se obter crédito. Isso, somado aos consumidores exaurindo suas rendas em bens de consumo, reflexo dos baixos juros que desencorajam a poupança, causando falências generalizadas, desempregos e as demais causas que nos é noticiado como crise, aquele período de grandes investimentos, empréstimos, geração de empregos, causa um aparente crescimento econômico, que parece aquecer a economia e nos dar um ar de prosperidade. Isso são chamados pelos economistas de boom. Geralmente são dados e gráficos que governantes que ministram essa política econômica laça usarão para se vangloriar de seus governos e mostrar à população que são entidades de intelecto superior e os únicos capazes de fazer essa economia funcionar. No momento em que começam as falências, as quebras, o desemprego acentuado, o pânico social, é chamado de ponto de inversão, que é sucedido pela recessão, que é o momento pelo qual os maus empreendimentos serão liquidados e a economia será reajustada. É um árduo e penoso processo, porém é necessário para que a economia volte a prosperar. Um boom sempre terá uma recessão, isso é irremediável. Resumindo, os ciclos econômicos são um processo pelo qual o Estado, intervindo de forma irresponsável na economia, expande o crédito e a oferta monetária de forma não consonante com a demanda dos consumidores, e isso se mostrará insustentável no futuro, ocasionando um processo falimentar em diversos setores.
Diferentemente do que se entende hoje, os ciclos expansão e recessão não são características de um livre mercado. Estas são características de uma economia que permanece sob a subserviência do Estado e seu intervencionismo ignominioso que nunca passará incólume para os agentes econômicos. A solução dada pelos austríacos para impedir que os ciclos econômicos ocorram é a adoção de um sistema monetário incapaz de ser inflacionado e que permaneça sob a soberania do povo. Uma retomada no padrão ouro seria uma medida extremamente recomendável. Com um sistema incapaz de ser inflacionado por ter lastro em uma commodity, a expansão de crédito com juros baixos de forma artificial seria impossível. Ademais, um sistema bancário sem o controle do Banco Central seria o primeiro passo para nos livrarmos deste problema. O Banco Central é o principal agente responsável pelos ciclos e por todos os outros desastres econômicos. Porém, para as crises suscitadas pela intervenção governamental, basta que eles parem de inflacionar e deixem a oferta monetária se reajustar de forma natural. É um processo árduo, porém necessário. Apesar de alguns economistas sugerirem mais expansão e gastos exacerbados, a solução para a intervenção governamental não é mais intervenção governamental, a solução é a liberdade. Um exemplo que bem ilustra isso é a crise de 1920-21, que também foi causado por um boom inflacionário, mas que quando teve a sua derrocada, o Estado retirou as suas garras da economia, deixando essa se reajustar de forma natural, durando um mísero ano. Já um outro exemplo de ciclo causado também por um boom inflacionário é o já comentado no início do vídeo, a crise de 29, que não contente em causar tamanho transtorno social com as suas medidas monetárias espúrias, o governo prolongou a crise por mais de uma década, transformando uma pequena recessão em uma depressão que afetou a economia, grande parte da economia mundial. É como aquele velho ditado: o Estado é o causador da doença que proclama ser a cura. Se inscreva no canal, curta a nossa página no Facebook, assista aos nossos 2 últimos vídeos, curtam, compartilhem, comentem e muito obrigada!